Você corre atrás, se explica, manda mensagem, tenta mostrar valor. E quanto mais tenta, mais parece que perde força. Já percebeu? A verdade é simples e desconfortável. Quem está sempre disponível nunca é sentido como ausência. E a ausência é o que cria impacto. Hoje você vai entender por que parar de procurar é o movimento que muda o jogo. Se isso já mexe com você, inscreva-se agora e comenta aqui de onde você está assistindo. Existe uma ilusão perigosa que foi vendida para você. A ideia de que insistência é prova de interesse, de que quanto mais você demonstra, mais será valorizado. Mas na prática, o excesso comunica carência, e carência nunca gera respeito, gera conforto, e conforto raramente desperta desejo. Quando você está sempre ali, respondendo na hora, iniciando conversa, propondo encontros, sustentando o contato, você elimina o espaço psicológico necessário para que o outro sinta sua falta. Você se torna previsível, e o previsível não é sentido, é apenas consumido. A mente humana valoriza aquilo que exige esforço emocional para acessar. Isso não é jogo, é psicologia básica. O que está sempre disponível perde peso. O que pode ir embora ganha importância. Pare por um instante e observe seu comportamento. Você manda mensagem porque quer conversar ou porque não suporta a ansiedade de não saber se a pessoa vai falar com você. Você convida porque quer compartilhar um momento ou porque tem medo de ser esquecido. A maioria não busca conexão, busca alívio. E quando você age movido pelo medo de perder, suas atitudes carregam essa energia. Mesmo que você não fale, o outro sente. E o que é sentido como medo nunca é percebido como força. O estoicismo ensina algo que poucos conseguem aplicar. Controle apenas o que está sob seu domínio. A reação do outro não está. O interesse do outro não está. A decisão do outro não está. O que está sob seu controle é sua postura, sua presença, sua capacidade de se retirar com dignidade. Quando você para de procurar, algo poderoso acontece. Primeiro, você confronta sua própria dependência emocional. O silêncio começa a mostrar onde você estava se apoiando demais. Isso dói. Mas é nesse desconforto que nasce a autoridade. Quem não suporta o silêncio corre para preenchê-lo. Quem suporta domina o ambiente. Imagine duas pessoas. Uma manda mensagem todos os dias, pergunta se está tudo bem, tenta puxar assunto quando a conversa morre. A outra responde com calma. Não força assunto, vive a própria vida. Some quando precisa. Aparece quando quer. Qual delas parece ter mais valor? Qual delas parece ter mais opções? Qual delas transmite mais segurança? Valor não é declarado, é percebido. Quando você para de procurar, você devolve ao outro a responsabilidade de investir. E é aí que você descobre algo essencial. Quem quer, faz. Quem sente sua falta, demonstra. Quem valoriza sua presença, procura. Se você está sempre preenchendo o espaço, nunca saberá se o outro pisaria para se aproximar. Existe uma regra silenciosa nas relações. Quem mais precisa, perde poder. Não porque o outro seja cruel, mas porque necessidade excessiva altera a dinâmica. O ser humano, de forma inconsciente, testa limites. E se você demonstra que não vai embora, que sempre estará ali, que aceita migalhas, você será tratado como alguém que pode esperar. Parar de procurar não é fazer joguinho, é parar de se desvalorizar. É entender que sua atenção é um recurso, seu tempo é um recurso, sua energia emocional é um recurso, e recursos escassos são respeitados. Recursos abundantes e gratuitos são ignorados. Quando você decide se afastar um pouco, você cria contraste. E contraste gera percepção. A pessoa começa a notar o que antes era automático. O silêncio que antes era preenchido por você, agora ecoa. E o eco revela a falta. Mas existe um detalhe importante. Se você para de procurar esperando que o outro corra atrás, você ainda está preso. A diferença não está no comportamento externo, está na intenção interna. Se você se afasta com expectativa, cada minuto vira ansiedade. Cada notificação que não chega vira frustração. Isso não é desapego, é manipulação silenciosa. O verdadeiro poder
surge quando você se afasta, porque entende que não precisa provar nada, porque sua vida não gira em torno de uma única pessoa. Porque você sabe que se for para ficar, será natural. Se não for, você continua inteiro. Essa postura muda sua energia, e energia muda percepção. As pessoas sentem quando você não está mais implorando validação. Sentem quando você não reage mais a cada oscilação. Sentem quando você começa a tratar a própria presença como algo valioso. E aqui está a verdade que poucos admitem. Muitas vezes, quando você para de procurar, descobre que o outro nunca procuraria você. E isso dói. Mas essa dor é libertadora. Porque agora você vê a realidade sem fantasia. Melhor encarar a verdade do que viver sustentando algo sozinho. A ausência revela intenções, revela prioridades, revela interesse real. Se alguém sente sua falta, vai agir. Pode demorar um pouco, pode resistir por orgulho, mas a mente humana reage à perda. E quando a sua ausência é firme, coerente e silenciosa, ela ganha peso. Não é sobre desaparecer dramaticamente, é sobre reduzir disponibilidade. É sobre não estar sempre pronto, é sobre não iniciar sempre, é sobre não responder imediatamente a tudo, é sobre viver de forma tão centrada que o outro percebe que você tem um mundo próprio. Pessoas com mundo próprio são magnéticas. Quem vive esperando mensagem transmite vazio. Quem vive ocupado construindo algo transmite direção. E direção atrai. Direção cria respeito, porque quem sabe para onde está indo não para no meio do caminho para implorar companhia. Continua andando. E quem quiser acompanhar, que acelere o passo. Quando você para de procurar, você também para de negociar sua dignidade. Você deixa de aceitar respostas frias, cancelamentos constantes, promessas vagas. Você observa. E quem observa sem reagir, imediatamente enxerga padrões que antes ignorava. O comportamento nunca mente. As palavras podem ser bonitas, as justificativas podem soar convincentes, mas a frequência, o esforço e a iniciativa revelam a verdade. Se só você mantém a chama acesa, isso não é conexão. É esforço unilateral. Existe uma força quase invisível no silêncio. O silêncio não acusa, não cobra, não se explica demais, ele apenas se mantém. E essa estabilidade desarma jogos, inseguranças e testes emocionais. Quando você não reage ao atraso na resposta, quando você não questiona o sumiço, quando você simplesmente segue sua vida, você envia uma mensagem clara. Eu não dependo disso para estar bem. E essa mensagem muda tudo. A psicologia humana funciona por contraste e escassez. Quando algo que era constante deixa de ser, o cérebro percebe a mudança como potencial perda. E perda ativa atenção, ativa curiosidade, ativa muitas vezes o desejo de recuperar. Mas aqui está o ponto central. Você não pode usar essa estratégia como uma técnica vazia. Se por dentro você continua esperando, calculando, imaginando cada cenário, sua postura externa será apenas um teatro frágil. O verdadeiro impacto acontece quando você realmente se reposiciona. Reposicionar-se significa investir mais em si do que no outro. Significa treinar sua mente para tolerar incerteza. Significa aceitar que você não controla o sentimento de ninguém. O estoico entende que apego excessivo é uma forma de escravidão emocional. Quando você precisa que alguém valide sua importância, você entrega seu poder. E poder pessoal não é sobre dominar o outro. É sobre não ser dominado pela própria ansiedade. Se você sente vontade de mandar mensagem só para ver se ainda está tudo bem, pare, respire, pergunte-se: o que realmente está me incomodando? Muitas vezes, não é a pessoa, é o medo de não ser escolhido. Mas quem busca ser escolhido a qualquer custo, acaba se escolhendo por último. Quando você para de procurar, você se escolhe primeiro. Você decide que sua paz vale mais do que uma resposta imediata, que seu tempo vale mais do que conversas rasas, que sua presença não será distribuída como se fosse obrigação. E é nesse momento que algo sutil acontece. Você começa a falar menos e observar mais.
Começa a prometer menos e entregar mais a si mesmo. Começa a aceitar menos do que antes aceitava. Isso filtra pessoas. Alguns vão embora quando percebem que você não está mais disponível como antes. E isso é ótimo, porque quem só ficava pelo acesso fácil não estava interessado em você, estava interessado na conveniência. Outros vão sentir o vazio da sua ausência, vão notar que algo mudou, vão testar contato, vão procurar, mas independentemente da reação deles, você permanece firme, sem euforia, sem vingança, sem necessidade de provar que está melhor. A autoridade silenciosa nasce dessa neutralidade emocional. Você não comemora quando a pessoa manda mensagem depois de dias. Você não demonstra ressentimento. Você responde com equilíbrio. Mantém o mesmo padrão. Não corre. Não puxa assunto desesperadamente. Não se entrega além do que recebe. Isso é postura. E postura é percebida antes mesmo das palavras. Muitas pessoas confundem frieza com força, mas frieza é bloqueio. Força é autocontrole. Você pode ser educado, gentil, até caloroso, sem ser carente. A diferença está na intenção. Você oferece porque quer, não porque precisa. Quem precisa demais transmite urgência, e urgência afasta. Quem escolhe oferecer transmite abundância, e abundância atrai. Pare de medir seu valor pela rapidez com que alguém responde. Pare de medir sua importância pela frequência das mensagens. Pare de acreditar que se você não insistir, será esquecido. Se alguém só lembra de você quando você insiste, essa memória nunca foi profunda. A falta só é sentida quando havia presença verdadeira. E presença verdadeira não é quantidade de mensagens, é qualidade de energia. Se você estava sempre ansioso, sempre tentando agradar, sempre se adaptando para não desagradar, o outro não sentia você, sentia apenas sua tentativa. Agora imagine o contrário. Imagine que você reduz o esforço, que você começa a dizer não quando necessário, que você não cancela seus compromissos para estar disponível, que você não muda sua rotina para encaixar alguém que ainda não demonstrou prioridade. Isso muda a dinâmica, porque de repente você deixa de ser garantido. E o que não é garantido precisa ser conquistado. Mas lembre-se, o objetivo não é fazer alguém correr atrás. O objetivo é parar de correr. Quando você para, você percebe quem está parado também e quem continua caminhando na sua direção. Há uma diferença brutal entre ser desejado e ser conveniente. Conveniência é fácil de substituir. Desejo é construído na percepção de valor. E valor não grita, não implora, não se explica em excesso. Valor se posiciona. Se você quer que alguém sinta sua falta, comece sentindo menos necessidade dessa pessoa. Comece preenchendo sua própria agenda, desenvolvendo sua mente, fortalecendo seu corpo, expandindo seus projetos. Uma vida cheia reduz a obsessão por uma única fonte de validação. E quando sua vida se torna interessante para você, automaticamente se torna interessante para os outros. O silêncio deixa de ser vazio, passa a ser escolha. A ausência deixa de ser estratégia. Passa a ser consequência natural de alguém que tem prioridades. No final, a pergunta não é: como fazer alguém sentir minha falta? A pergunta real é: por que estou tentando tanto ser lembrado por quem não demonstra o mesmo esforço? Quando você responde isso com honestidade, não precisa mais de técnicas. Você simplesmente se reposiciona. E, paradoxalmente, é nesse momento que começam a notar sua falta. Não porque você manipulou, não porque você jogou, mas porque, finalmente, você parou de se oferecer onde não havia reciprocidade. E quem aprende a se retirar com dignidade nunca mais precisa implorar presença. Quem entende o poder da ausência descobre algo maior. A própria presença, quando escolhida, vale muito mais.